da Rádio Bandeirantes para falar um pouco do histórico ali na região serrana do Rio de Janeiro, né? Que infelizmente foi palco da maior tragédia natural que a gente teve aqui no Brasil. Aliás, o Rio tem no histórico duas tragédias muito grandes, uma bem mais antiga, de décadas atrás, ali na Serra das Araras, e em número de mortes a gente tem aí agora a situação da região serrana, que em 2011 teve 918 pessoas mortas nas cidades da região serrana, 99 que continuam desaparecidas, Agostinho. Então a gente pode falar, né, nessa tragédia na região serrana de 2011. Naquela época, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo foram as cidades mais atingidas, em especial Nova Friburgo, que teve um número bastante considerável de mortos, infelizmente. 30 mil pessoas ficaram desabrigadas por causa das chuvas naquela época. 850 mil toneladas de lama e entulho foram removidas das cidades, tamanha a destruição. Depois que tudo isso aconteceu, o governo realizou obras de contenção de encostas e de drenagem. Inclusive, agora de manhã, o governador do Rio, Cláudio Castro, aliás, ele chegou ontem à noite ainda, enquanto ainda estava chovendo. A gente separou dois trechos da fala dele aqui, o Palmeiras vai soltar pra gente aqui a parte 2 da fala dele, que é quando ele é cobrado sobre uma possível omissão depois do que aconteceu em 2011. Ele disse que não foi omisso, que houve investimentos e que a tragédia poderia ser ainda maior. Vamos ouvir a fala dele. Desde que eu assumi em agosto de 2020, foi montado o Comitê das Chuvas. Ninguém ouviu grandes tragédias no final de 20, início de 21 e agora. Realmente o Comitê das Chuvas tem dado certo. Ano passado foram gastos quase 8 em contenção de encostas. Gastamos quase 300 milhões de reais limpando rios e por isso diminuiu muito o impacto do que a gente tinha antes. Não vai se repetir o que aconteceu em 2011. Bom, em 2011, naquela noite de 11 de janeiro de 2011, né, foi uma madrugada, então pegou muita gente de surpresa, as pessoas não sabiam para onde correr e no escuro é mais difícil ainda. Quem viu as imagens do fim da tarde, começo da noite, da chuva na região ali de Petrópolis, tinha gente filmando a parte de trás da casa, Agostinho. Atrás era encosta. Na frente, a rua tinha virado um rio. Faz o quê? Para onde você foge? Então, reação de madrugada, sem dúvida, isso é ainda pior. E naquele ano, em 3 horas, choveu o volume de água acima da expectativa para o mês inteiro de janeiro. E aí, deslizamentos, rios que transbordaram. Só que naquela época, a parte mais atingida foi uma área um pouco mais afastada do centro e ficou mais concentrada em uma região. Agora, os relatos que a gente tem e também as ações dos bombeiros estão muito divididas. A parte baixa da cidade foi bastante atingida, ficou muito alagada. O centro histórico, a cidade de um modo geral foi muito atingida. Então o trabalho de reconstrução será grande. O governador Cláudio Castro disse que já recebeu um contato, conversou com o governo, mas que tem dinheiro para bancar o que vai ser necessário agora. Vai precisar de ajuda federal, mas tem dinheiro para iniciar um auxílio imediato a essas pessoas. Ontem mesmo, o ministro Rogério Marinho já me ligou nas primeiras horas. Essa primeira fase o Estado vai assumir. A gente não vai ficar esperando dinheiro de lugar nenhum. Toda ajuda seja preciosa e válida e a gente vai no governo federal buscar sim ajuda. E já estamos também pensando no processo de reconstrução. Ou seja, linha de... Porque ali, em Petrópolis, Nova Friburgo e essas áreas que foram atingidas em 2011, aconteceu a mesma coisa que ocorreu no Guarujá, Santos, litoral aqui de São Paulo, e possivelmente vai acontecer também em Franco da Rocha, que a gente falou de uma tragédia também aqui em São Paulo há algumas semanas. Áreas que foram devastadas depois que a terra se firmou, as autoridades saíram de lá, as pessoas voltaram a ocupar as áreas de risco. E a gente vê o que aconteceu agora no Rio de novo. É isso. Olha, não dá para ouvir o governador Cláudio Castro dizer que não vai se repetir a tragédia de 2011 como se isso fosse um grande alento, um grande mérito do poder público. Porque, resumindo o que disse o governador Cláudio Castro, ele disse que foi feito investimento, foi feita drenagem, foi feito tudo o que tinha para fazer. Então, se foi feito tudo o que tinha para fazer, ele está dizendo para a gente que essa tragédia era inevitável, que as mortes tinham que acontecer, que estava escrito nas estrelas que tinham que morrer essas pessoas que morreram. E sabe lá Deus quantas mais a gente vai ter que contabilizar, quantas vítimas mais teremos que contabilizar. Foi isso que o governador disse.
Dá para responsabilizar o governador, o atual governador? Dá para responsabilizar. E é nisso que eles se defendem. Que é uma região delicada. É mesmo, é delicado. Administrar é difícil pra caramba. Administrar uma cidade, um estado e um país é difícil pra caramba. É por isso que eu me admiro toda eleição, como tem gente interessada em prestar serviço à sociedade. Como tem gente interessada em mostrar que é capaz de gerir uma cidade, um estado e um país. Só que não são capazes. Não são capazes. E não dá para admitir, de novo, o governador dizendo que foi tudo feito e que, portanto, o que aconteceu tinha que acontecer. Não dá. E agora ele diz que não vai faltar dinheiro. Por que esse dinheiro que vai ser usado agora para reparar danos não foi usado há 15 dias, há um mês, há 6 meses, há um ano, para evitar isso? Não dava para fazer melhor? As imagens que nós vamos ver já no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e o Daniel vai colocar pra gente, isso aí era inevitável, então. Esse morro todo vindo abaixo era inevitável. Talvez o morro descer fosse inevitável, mas se você tirasse as moradias que estão embaixo, do lado, em cima, você evitava mortes, ou diminuía mortes. Não dá para... A gente tem que parar com essa história de achar que são naturais, que todo ano vai morrer gente mesmo. Não dá para acreditar nisso. E aí eu vou juntar aqui com a Prefeitura de São Paulo, que está propondo, e quero crer que o prefeito está propondo, com a melhor das intenções, pagar uma indenização para as pessoas que moram em área de risco. Foi a nova proposta que surgiu. Quero crer que é bem intencionada. Para comprar casas novas, né? Isso, Então você vai pagar um valor para que aquela pessoa que mora, acho que há mais de 5 anos, ou há 5 anos pelo menos, numa área de risco, ela saia com mais facilidade, porque não é fácil você desalojar as famílias mesmo, não é mesmo fácil. Mas aí você vai criar uma máquina de invasão, porque vai ser mais lucrativo ainda você estar numa área de risco. Alguém tem dúvida que é um grande negócio ocupar área de risco? Alguém tem dúvida disso? Nós mostramos aqui no Guarujá e em Santos, aquele Morro do Macaco Molhado, Morro de João Guarda, que veio abaixo há 2 anos, já está todo ocupado de novo. É exatamente isso que você falou, Agostinho. Também no próprio Rio de Janeiro, a gente tem as áreas onde tem construção feita pela milícia, e aí os moradores vão para lá porque não tem dinheiro para comprar moradia em outro lugar. Ninguém vive em área de risco porque quer. E Petrópolis, assim como a área de morro, tem uma questão geográfica que tem que ser muito bem observada, né? Sabe que há algumas semanas a gente trouxe aqui ao ar na Rádio Bandeirantes uma reportagem que foi feita pelo Olhar de Repórter aqui da Band, sobre ocupações irregulares ali no Guarapiranga, na represa, né? É uma área que, segundo a prefeitura, está sendo fiscalizada, tem uma investigação ali em andamento, mas assim, tem casas que estão sendo construídas em áreas que são consideradas áreas de risco ambiental, no caso, não para deslizamento, mas tem um impacto ambiental. As casas, Agostinho, estão praticamente dentro do lago, dentro da represa. E o que isso está fazendo? Está caindo mais esgoto, isso aumenta a poluição, mais sedimentos no fundo ali da represa. A represa está perdendo tamanho, está perdendo o volume de água. Barcos já não conseguem acessar alguns trechos da represa porque não tem profundidade para passar. E tudo isso está acontecendo aqui, né? Também na cidade de São Paulo. Isso é um problema gigante das principais cidades do país, sem dúvida nenhuma, e a tarefa é tirar essas pessoas e não deixar que elas voltem, mas também tem que garantir moradia, senão... Reais para que as pessoas saiam de áreas de risco. E o cálculo inicial da Prefeitura de São Paulo é que existem hoje 11 mil moradias em situação de risco. Reais para que as pessoas saiam de áreas de risco. E o cálculo inicial da Prefeitura de São Paulo é que existem hoje 11 mil moradias em situação de risco. Deve ser muito mais, né? Deve ser muito mais. É uma ideia bem intencionada? Quero crer que sim. Só que é isso, vai criar um negócio ainda maior, porque vai valer 30 mil reais você ter uma casa numa área ocupada. E é assim que funciona mesmo. Você vai criar uma máquina de invadir áreas de risco para tirar 30 mil reais dos recursos da prefeitura. Então, e aí como é que você de novo? Enfim, assim, é muito difícil. É que a gente começa sempre do zero. Aliás, começa do -1, do -2, do -3. Se há 11 anos não é pouca coisa, hein? 11 anos não é pouca coisa para você tentar dar um jeito nas moradias que estão em áreas de risco em Petrópolis,
que é o exemplo do momento. Não é pouca coisa. E eu vou repetir outra vez. Quem está lá conhece. Quem está lá conhece. O atual prefeito Rubens, bom tempo, ele foi eleito em 2001, em 2005, em 2013 e reeleito agora em 2021. Então ele sabe. O vice-prefeito, Paulo Mustrangi, era o prefeito de Petrópolis em 2011. Então são todos os mesmos. As figuras são as mesmas. Né? E eles voltam e voltam de novo e voltam outra vez e o drama continua. Não dá para aceitar. Me desculpe, governador, me desculpe as autoridades que têm dificuldade agora para dar uma resposta, porque é difícil mesmo. A gente está tentando falar com alguém e não consegue. Também porque o trabalho continua incessante por lá. E acho que a prioridade, lógico, não há dúvida nenhuma, é cuidar de vidas, local, é resgatar, né, pessoas. Agora, há que se arrumar uma explicação essa. Dizer que foi feito investimento e que em resumo, era inevitável o que aconteceu, aí não dá para aceitar. Algo mais, Ana? Só acrescentar uma coisa. Sabe que memória não é muito meu forte, né, Agostinho? Nem o meu. É bem ruim. Mas eu não me lembro de um verão com tantas mortes no Brasil em algum tempo. Posso estar enganada, mas eu estava até fazendo as contas ali na redação agora há pouco, né? A gente falou de quase 30 mortes na Bahia, 26. Minas Gerais com 24 mortes. São Paulo chegou a 34 na região metropolitana. E agora o Rio de Janeiro com 38 mortes. Então, assim, um verão pesado, avassalador que a gente está aqui no Brasil. O país ele é especialista em matar gente. A gente mata gente todo ano e com aquela convicção de que não precisava ter acontecido. Não precisava ter acontecido. A gente vai ter que algum dia priorizar vidas humanas. Será que dá para priorizar a vida humana? Dá para priorizar? Será que dá? Alguém algum dia vai falar assim, eu quero ser eleito para defender a vida. Será que é algo muito fora do normal que eu estou falando aqui? A Ana Paula Rodrigues está atenta e volta assim que tiver novidade. Estamos tá bom, de olho. Ana? Valeu, Ana. 10h33, vamos voltar para Petrópolis, porque a Flávia Rocha está com a gente. Ela é jornalista. E se eu não estou enganado, ela mora em Petrópolis, então já deve ter